Sansão era um homem diferente desde o nascimento. Escolhido por Deus, antes mesmo de sua concepção, ele foi separado como nazireu, alguém consagrado ao Senhor. Seu cabelo longo era o símbolo desse voto sagrado, e enquanto ele mantivesse esse compromisso, possuiria uma força sobre-humana. Essa força não vinha dele, mas era um dom divino concedido para que ele cumprisse um propósito específico: livrar Israel das mãos dos filisteus, seus opressores. Desde jovem, Sansão se destacou como um guerreiro poderoso. Ele enfrentava exércitos inteiros sozinho, derrubava portões de cidades e matava leões com as próprias mãos. Sua força era lendária e ele se tornou o terror dos filisteus. No entanto, Sansão não era apenas um herói. Ele também era um homem cheio de paixões intensas, impulsivo e frequentemente movido por desejos egoístas. Entre todas as suas fraquezas, uma delas acabaria sendo sua ruína: mulheres. Entre todas as mulheres que cruzaram seu caminho, uma delas se destacou pela astúcia e manipulação: Dalila. Os líderes filisteus sabiam que Sansão era poderoso demais para ser derrotado diretamente. Eles viram em Dalila a oportunidade perfeita para descobrir o segredo de sua força. Ela era uma mulher sedutora, inteligente e determinada a extrair de Sansão a verdade que os filisteus tanto buscavam. Os líderes prometeram a Dalila uma grande recompensa: prata suficiente para mudar sua vida se ela conseguisse descobrir o segredo da força de Sansão. Dalila aceitou o desafio e começou a pressionar Sansão repetidamente. Ela usava sua beleza e persuasão para conquistar sua confiança, perguntando insistentemente como ele conseguia ser tão forte. A princípio, Sansão mentiu para ela, dando respostas falsas. Disse que perderia sua força se fosse amarrado com cordas novas ou preso com correntes de bronze. Mas cada vez que os filisteus tentavam capturá-lo usando essas estratégias, Sansão escapava facilmente, zombando de seus inimigos. Mas Dalila não desistiu. Ela continuou insistindo, dia após dia, dizendo: "Como você pode dizer que me ama se não confia em mim?" Sua pressão constante e manipulação emocional começaram a minar a resistência de Sansão. Finalmente, ele sucumbiu. Em um momento de vulnerabilidade, Sansão revelou o verdadeiro segredo de sua força: "Se alguém raspar minha cabeça, minha força me abandonará." Naquela mesma noite, enquanto Sansão dormia no colo de Dalila, ela chamou um barbeiro para cortar seus cabelos. Quando Sansão acordou, ele já não era mais o mesmo. Sua força havia desaparecido e os filisteus estavam esperando do lado de fora. Eles invadiram, arrancaram os olhos de Sansão e o prenderam. Ele foi levado embora como prisioneiro, forçado a trabalhar como escravo, moendo grãos em um moinho. O homem que outrora havia sido o terror dos filisteus, agora estava cego, fraco e humilhado. Ele passava seus dias cercado por zombarias e desprezo. Imagine a cena. Sansão, que já havia enfrentado leões e exércitos com as próprias mãos, agora era obrigado a realizar trabalho braçal pesado, o tipo de tarefa que simbolizava submissão total. Ele era ridicularizado pelos mesmos homens que antes tremiam diante dele. Sua vida parecia ter chegado ao fim. Ele estava completamente quebrado, fisicamente e emocionalmente. Mas algo importante aconteceu durante esse período de escuridão. Sansão começou a orar. Ele reconheceu que sua força não era apenas um dom físico, mas algo que vinha de Deus. Ele pediu uma última oportunidade para se vingar dos filisteus. Não por vaidade, mas porque eles eram inimigos de Deus e de Israel. Ele sabia que sua vida estava chegando ao fim, mas queria usar seus últimos momentos para cumprir seu propósito. Um dia, os filisteus realizaram uma grande festa em seu templo para celebrar sua vitória sobre Sansão. Era uma ocasião grandiosa, com milhares de pessoas reunidas para adorar seus deuses. O templo estava lotado,
com homens, mulheres e até crianças presentes. Eles trouxeram Sansão para o centro do templo, entre duas colunas centrais que sustentavam o edifício. A multidão ria, aplaudia e insultava Sansão. Para eles, ele era apenas um troféu de guerra, um homem quebrado sem valor. Mas Sansão sabia que aquele era o momento pelo qual ele havia orado. Ele pediu ao jovem que o guiava para posicioná-lo entre as duas colunas principais. Então, ele fez sua última oração. Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Dá-me força só mais uma vez para que eu me vingue dos filisteus por meus 2 olhos. Com toda a força que Deus lhe restaurou, Sansão empurrou as colunas com ambas as mãos. Ele sabia que aquilo significava sua morte, mas ele estava disposto a pagar o preço. O templo inteiro desabou sobre a multidão, matando milhares de pessoas, incluindo ele próprio. Foi um ato final de sacrifício, um momento em que Sansão usou sua força não para si mesmo, mas para cumprir seu propósito divino. A história de Sansão é marcada por altos e baixos, por momentos de glória e tragédia. Ele era um homem de extremos, capaz de grandes feitos, mas também de grandes falhas. Sua vida nos mostra como a força física e o poder podem ser dados por Deus, mas precisam ser usados com sabedoria e disciplina. Sansão morreu como um mártir, mas também como um homem que aprendeu, mesmo que tarde, a depender de Deus. Quero começar agradecendo imensamente cada um de vocês por estar aqui comigo neste canal. Vocês são o motivo pelo qual eu continuo criando conteúdo e me dedicando para trazer histórias, reflexões e conhecimentos que possam impactar suas vidas. Cada like, comentário, compartilhamento e visualização é uma motivação enorme para mim. Ver esse espaço crescendo e tocando tantas pessoas é algo que me enche de gratidão e felicidade. Se você ainda não se inscreveu no canal, eu gostaria de convidá-lo cordialmente a fazer parte dessa comunidade. Basta clicar no botão de inscrição logo abaixo do vídeo. Assim, você será notificado sempre que eu publicar novos conteúdos incríveis e cheios de aprendizado. Juntos, podemos continuar crescendo e compartilhando momentos marcantes.